Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou eu, Edna Lúcia. Estou aqui para trazer para você mais uma vez uma mensagem dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia. E em seguida estarei fazendo uma oração. Olha, eu peço a você que fique comigo aí até o finalzinho. Vamos orar junto, né? Vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã para que o nosso dia vá bem, vá em paz, comece e termine bem. Amém? E hoje eu gostaria de estar lendo junto com você ou para você em Mateus, no capítulo 15, versículo 26 até o 31, que diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus, aleluias. Pedro era um homem que amava ao Senhor Jesus. Quando eles viram que eles foram pescar e Jesus ficou em terra firme. Então, quando Jesus viu que estava tendo uma forte tempestade, ele foi ter com eles para ajudá-los. E foi caminhando sobre as águas como se estivesse andando em terra firme. Naquela escuridão, quando eles o viram, acharam que era um fantasma, se assustaram. Creio que tremeram de medo. Mas Jesus falou com eles: acalmem-se, tende bom ânimo, sou eu. E aí Pedro falou assim: Senhor, se és tu, então deixe-me caminhar até ter contigo, até estar contigo. E Jesus falou: venha, vem. E Pedro logo pulou daquele barco, pulou sobre o mar, pulou como se estivesse pisando em terra firme e foi caminhando até Jesus, com toda aquela fé, toda aquela confiança de encontrar com o Mestre e se sentindo maravilhado por andar sobre as águas, né? Imagina você poder pisar na água como se estivesse pisando em terra. Mas aí estava tendo uma tempestade e o vento estava tão forte que de repente Pedro resolveu olhar para o lado. E quando ele olhou para o lado, ele sentiu temor pelo vento que estava açoitando aquele barco. E aí ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, creio que o desespero foi tamanho, foi grande, que ele clamou: Senhor, salva-me. Assim é na nossa vida, né? Muitas vezes a gente recebe palavras de bênção, promessas divinas para a nossa vida, para a nossa família. Mas ao levantar da cama, se você ou eu dermos de frente com a tempestade, com um vento forte soprando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a gente se desespera. E muitas vezes a gente clama: Senhor, tem misericórdia, me socorre. Já tem outras pessoas que nem se lembram, na hora do desespero, começa a correr de um lado para o outro, e quando vai lembrar de clamar ao Senhor, Senhor, me socorre, a coisa já desandou, a coisa já está no fim, já está intolerável, já está difícil demais para nós, né? Para resolver, porque para Deus nada é difícil. Mas Pedro não. Pedro, assim que ele começou a afundar por causa do seu medo,
Ele imediatamente clamou: Senhor, Senhor, me socorre. E o que me chama a atenção também, a coragem que ele teve de pular naquele mar. Na hora que ele pulou, ele teve fé. Porque pensa, mesmo que você saiba nadar, você não tem uma boia nem nada, você pula de um barco, dentro de um mar, no meio do mar, no meio da noite, e sem saber o que você vai encontrar ali. Então ele teve muita fé. Mas primeiro ele perguntou a Jesus. Ele não foi pulando também de qualquer maneira. Ele perguntou: Senhor, és tu que está aí? Se for, então deixe que eu vá até você caminhando sobre as águas. Então Jesus falou: venha. Então muitas vezes a gente não pode também deixar a nossa coragem nos levar para qualquer direção sem a gente saber se Jesus está no barco. Antes da gente pular fora do barco, antes da gente pular no mar, nós temos que saber, ter certeza se Jesus está junto conosco. Né? Ele perguntou: Jesus, és tu mesmo? Então eu vou pular. E Jesus falou: venha. Então ele tinha certeza que era Jesus que estava ali. E ele só começou a afundar porque ele sentiu medo do vento forte que estava soprando naquele lugar. Então, quando você for tomar uma decisão forte na sua vida, seja para você, para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua congregação, para o que for, que seja uma viagem, seja daqui para outro país ou de uma cidade para outra, seja a mudança de um emprego, né, como eu já falei agora mesmo, para o seu emprego, seja para um casamento, seja para um namoro, para pular fora desse barco ou pular dentro desse barco, vamos dizer assim também, né? É necessário você buscar ao Senhor primeiro. É necessário você perguntar a Jesus se Ele está no negócio. Mas como que eu vou saber, missionária Edna? Você vai orar, seja de joelho, seja dentro do seu quarto, ou seja na sua congregação, e vai buscar uma resposta do Senhor. E essa resposta virá, seja dentro da palavra que for pregada na sua igreja, ou você pode abrir a Bíblia dentro da tua casa. Entra lá para o seu quarto, que a palavra diz, né? Nós temos que entrar para o nosso quarto, fechar a porta e buscar ao Senhor. Ali Ele vai falar conosco. O Espírito Santo fala ao nosso ouvido, fala na palavra, envia às vezes até uma criança para poder falar com você, te dar uma direção, ou envia os seus profetas que estão por aí pela terra para falar com você. E você tem que saber se é mesmo o profeta de Deus falando com você. Se você tiver dúvida, Senhor, me confirma. E Ele vai falar com você se Ele está aí, na frente desse barco ou dentro desse barco para poder te ajudar. Amém? Então não vai pulando no mar assim de qualquer jeito, não. Porque se você pular sem ter certeza que Jesus está na sua frente para segurar na tua mão, você pode se afundar, você pode se afogar e tudo vai mal. Então busque no Senhor primeiro. Amém? E como nós vamos buscar ao Senhor? Vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor para que Ele esteja na nossa frente, para nos dar direção em tudo que formos fazer. Amém? Então eu oro daqui e você ora daí. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, eu não sei em que barco teus filhos precisam pular, dentro dele ou fora dele. Mas eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja na direção. O Senhor esteja na direção deste automóvel, o Senhor esteja na direção deste trabalho, o Senhor esteja na direção desse ministério, desta congregação, o Senhor esteja na direção deste casamento, o Senhor esteja na direção deste negócio que este homem ou esta mulher está tentando concluir ou abrir. Porque se o Senhor estiver na direção, Senhor, tudo vai bem. Eu coloco, meu Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, meus filhos, meus netos, genro, nora, irmãos, sobrinhos. Coloco todos eles em tuas mãos, os sonhos, os projetos deles, meu Pai, para que eles possam concluir o trabalho deles, a vida inteira deles, a vida pessoal, tudo. A minha vida pessoal, a minha vida sentimental. Coloco tudo em tuas mãos, meu ministério, para que tudo possa fluir bem, Pai. Porque eu sei que se o Senhor estiver no controle, toda ameaça que vier pelo inimigo sobre qualquer coisa que eu colocar na tua mão, o Senhor vai cortar.
vai cortar todo o laço, vai quebrar todo o cativeiro. O Senhor vai abrir os meus olhos espirituais para que eu veja o que é bênção do Senhor, que não é para a minha vida. E assim também é para este irmão, para esta irmã que está ouvindo esta oração. Abra os olhos espirituais deles, para que eles vejam, meu Pai, aonde está a sua direção, aonde está o teu caminho, para que eles vejam que o que está vindo na mão deles é bênção do Senhor ou não. É em nome de Jesus, Senhor. Mas eu peço, abençoa a vida deles, abençoa os projetos, abençoa os sonhos de cada um deles. Dos meus irmãos que estão ouvindo agora, irmãos de Cristo, ou irmão de sangue, meus filhos, meus netos, todos que estão ouvindo esta oração, meus sobrinhos. E que a partir de agora, tudo que eles tocarem, meu Pai, seja abençoado pela fé que eles têm no Senhor, pelo temor que eles têm ao Senhor. Da mesma forma que Jesus pegou na mão de Pedro e não deixou que ele afundasse, porque por causa do medo que ele sentiu, se esse irmão, essa irmã estiver, meu Pai, na direção certa, mas quando vê o vento soprar, sentir medo, segure na mão deles, meu Pai, mantenha-os de pé. É que eu peço para eles, é que eu peço para mim, é que eu peço para os meus familiares, para os familiares deles também, todos que estão ouvindo esta oração. Abençoa, protege, guarda-os e livra-os de todo o mal. Dá vitória, meu Pai, em tudo que eles necessitarem, para eles e para aqueles que eles amam e para aqueles que eles querem o bem. Amém? Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desta oração, não fique com ela só para você, tá? Compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Se você precisar de uma oração para alguém, deixe aí nos comentários que eu estarei orando. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.